Getúlio Vargas acaba se afastando da presidência da República. No final mesmo do Estado Novo, ele acabou desagradando os militares, ele acabou colocando o irmão dele para um posto da polícia em que os militares não concordaram com isso, e aí, por pressão, o Getúlio Vargas acabou voltando para o Rio Grande do Sul, abandonando a presidência, e aí então foram feitas eleições, e quem ganhou essas eleições, as primeiras que ocorreram? Quem ganhou foi o Eurico Gaspar Dutra. E veja bem, o Eurico Gaspar Dutra era o candidato da coligação dos partidos ligados ao Getúlio Vargas, né? O Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro. O próprio Getúlio Vargas, embora não tenha sido desde o início, embora não tenha sido tão forte e tão direta, mas o próprio Getúlio Vargas apoiou a candidatura do Eurico Gaspar Dutra. E isso fez toda a diferença. Então, esses partidos ligados ao Vargas e o candidato apoiado pelo Vargas acabam ganhando a presidência e fazendo, então, o primeiro presidente eleito desse período de redemocratização do Brasil após o Estado Novo. Bom, o que acontece durante o mandato do Eurico Gaspar Dutra? Em primeiro lugar, é convocada uma Assembleia Constituinte e é feita uma nova Constituição. A Constituição do Estado Novo, a Constituição de 1937, então, é revogada e passa a viger a Constituição de 1946. Uma Constituição que vai garantir direito ao voto aos brasileiros maiores de 18 anos, embora os analfabetos não pudessem votar. Uma Constituição que vai simbolizar esse período de redemocratização do país, tá? Feita durante o mandato do Eurico Gaspar Dutra. Sobre o Eurico Gaspar Dutra, do ponto de vista econômico, foi interessante o mandato dele, porque ele teve dois momentos bastante distintos. O primeiro momento foi um momento de tendência bastante liberal. Então, embora ele fosse do Partido Trabalhista Brasileiro e do Partido Social Democrático, nesse sentido, na primeira pauta econômica, ele acabou se alinhando muito ao que representava o DN, porque ele se alinha aos Estados Unidos e ele vai propagar uma política liberal, né? Uma política de não intervenção do Estado na economia. O que se mostra desastroso, né? Isso fez com que o Eurico Gaspar Dutra tivesse que voltar atrás, voltar a intervir na economia, voltar a intervir com impostos para evitar a entrada de tantos produtos estrangeiros e tudo mais. E aí o segundo momento da economia do Eurico Gaspar Dutra é um momento de intervenção na economia. E como eu falei para vocês também, há um apoio, seja do ponto de vista dessa primeira fase econômica ou do ponto de vista político, há um apoio muito grande do Eurico Gaspar Dutra aos Estados Unidos. No momento que a gente tem que entender que é pós-Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, em que estávamos vivendo a Guerra Fria, o momento em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia do mundo. E aí o Eurico Gaspar Dutra deixa bem claro: dentro dessa disputa, o meu lado é o dos Estados Unidos. Isso vai acarretar em quê? Vai acarretar no fato de ele acabar com relações diplomáticas com a União Soviética, certo? E dentro da política interna, ele vai botar na ilegalidade o Partido Comunista do Brasil, vai fazer restrições aos movimentos sindicais, toda uma política realmente de alinhamento ao capitalismo e de perseguição, negação àquilo que se representava como o mundo comunista da época. Quer dizer, acaba com relações diplomáticas com a União Soviética e coloca o Partido Comunista do Brasil na ilegalidade. Então isso mostra bastante o lado do Eurico Gaspar Dutra dentro desse contexto da Guerra Fria. Feito isso, acaba o mandato do Eurico Gaspar Dutra e são feitas novas eleições. E por interessante, quem vai se candidatar pelo Partido Trabalhista Brasileiro à presidência do Brasil é novamente o Getúlio Vargas, né? que ganha essa eleição. Então ele é o segundo presidente eleito da República Populista, né? Claro, o Getúlio Vargas, que já tinha governado por 15 anos o Brasil na era Vargas, que tinha sido ditador do Estado Novo, mas como eu falei, que tinha um apoio muito forte entre as massas de trabalhadores brasileiras pelos direitos trabalhistas conquistados naquele momento durante a era Vargas. Até ficou famosa a música que dizia assim:
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar que o retrato do velhinho faz a gente trabalhar. Né? Era costume você ter um retrato do presidente da República em vários ambientes de trabalho, e aí a música brincava com isso, quer dizer, bota o retrato do Getúlio Vargas de novo na parede, no mesmo lugar, porque o retrato do velhinho faz a gente trabalhar, né? Essa questão da gente trabalhar, a música remete sim a esse apoio da classe trabalhadora ao Getúlio Vargas. Né? Então, por todo esse apoio, ele volta a ser presidente do Brasil. O mandato do Getúlio Vargas, então, agora não mais um ditador, um presidente eleito por um mandato, com início e fim, né? Se coloca com as seguintes características. Em primeiro lugar, diferente do Eurico Gaspar Dutra, que vai ter essa posição de alinhamento aos Estados Unidos, o Getúlio Vargas vai fazer uma política de uma postura mais nacionalista, né? Mais de defesa dos interesses da nação, inclusive do ponto de vista econômico, nem que isso tenha que significar intervencionismo estatal na economia. Tá? Por exemplo, eu acho que o exemplo mais claro disso é a criação da Petrobras, que se dá nesse mandato aqui, né? Começa uma campanha forte, porque se descobre que o Brasil tinha petróleo, né? E aí inicia a discussão, mas quem vai explorar esse petróleo brasileiro? Será uma petroleira já multinacional, com experiência, com expertise na extração do petróleo? Porque o Brasil teria condições de ele fazer a extração do petróleo? Essa era a discussão que havia na época. E começa um movimento político, então, de se dizer o seguinte: o petróleo é nosso. O petróleo brasileiro deve ser explorado por alguma empresa brasileira. Né? E assim o Getúlio Vargas cria uma estatal, então, brasileira, a Petrobras, para fazer a extração do petróleo. A Petrobras que está aí até hoje, né? Momentos de mais alta, momentos de mais baixa, mas que está aí até hoje como uma grande empresa brasileira que atua na área do petróleo, criado nesse momento pelo Getúlio Vargas, num movimento nacionalista, num movimento de dizer: o petróleo não será extraído por uma multinacional aqui no Brasil, será pelo próprio Brasil. Tá? Ainda nós temos que colocar como importante aqui a nomeação para o Ministério do Trabalho de João Goulart. Por quê? Porque o João Goulart, ele, em razão da alta inflação que havia na época, ele sugere ao Getúlio Vargas que o salário mínimo fosse aumentado em 100%. Né? Isso foi uma grande polêmica na época. Como poderemos aumentar o salário mínimo em 100%? É uma grande discussão. O Getúlio Vargas acabou demitindo o João Goulart por causa dessa polêmica, mas no final das contas acabou aumentando realmente em 100% o salário mínimo. Né? E o João Goulart, a gente vai ver depois, ele foi presidente do Brasil também. Então por isso também marcado aqui o nome de João Goulart nesse momento como ministro do Trabalho. No final do mandato do Getúlio Vargas, a UDN começa a fazer uma crítica forte ao Getúlio Vargas, né? Se aproveitando de uma crise econômica que marcou ali o mandato dele. E um dos políticos e jornalistas mais fortes nessa oposição ao Getúlio Vargas, da UDN, era o Carlos Lacerda. O que acontece? O Carlos Lacerda acabou sendo atacado, ele acabou tendo um atentado contra a sua vida, né? E a investigação policial acabou apontando como o autor, né, desse atentado o chefe da guarda de Getúlio Vargas. Né? Aí isso foi um baque político muito grande para o Getúlio Vargas. Várias pressões na época começaram a acontecer para ele renunciar. Até mesmo o ministério do Getúlio Vargas pediu para ele renunciar. Nesse momento de pressão, de exigência de renúncia do Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto de 1954, ele acaba escrevendo uma carta-testamento e comete suicídio, né? No Palácio do Catete, onde morava ali o presidente da República. A carta dele dizia, no finalzinho, o seguinte: eu saio da vida para entrar na história. Ele já tinha entrado para a história, ele não entrava naquele momento. Mas se foi uma coisa que essa morte fez, né, foi mudar o cenário da política brasileira naquele momento. Porque se até então
havia um cenário político de oposição ao Getúlio Vargas, da UDN crescendo muito, de ele estar com a imagem desgastada. Quando acontece esse suicídio, a população, que muitas vezes o apoiou, inclusive o elegeu para presidente da República após ele ter sido o ditador do Estado Novo, a população, que em grande parte sempre o apoiou, novamente se comoveu com essa situação do Getúlio Vargas. A gente pode olhar numa imagem aqui o que foi o enterro do Getúlio Vargas, né? Aqui assim havia então a cerimônia, né, em que passava ali fúnebre, né? E olha a quantidade de pessoas aqui assim que estavam ali para se despedir do Getúlio Vargas, né? Isso aqui simboliza uma virada na política nacional daquele momento. Se até então a UDN vinha crescendo, a oposição ao Partido Trabalhista Brasileiro vinha crescendo, naquele momento a política se inverte. E a UDN passa a baixar o seu favoritismo para as próximas eleições e o Partido Trabalhista Brasileiro começa a crescer. Com essa situação aqui, o próximo presidente que se elege é novamente do Partido Trabalhista Brasileiro, o Juscelino Kubitschek. Numa coligação, que nem o Eurico Gaspar Dutra, do Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro. Aqui tem uma foto dele. Uma das coisas que marcou a gestão do Juscelino Kubitschek foi a industrialização do Brasil. A gente teve um aumento aí, calcula-se de 80% na industrialização do Brasil. O produto interno bruto brasileiro aumentou muito também naquela época, chegou-se a 7% de crescimento do produto interno bruto. Então foi um momento de modernização e industrialização do Brasil. Daí que eu trago essa foto aqui dele numa inauguração de uma fábrica de automóveis, em que ele então aqui faz uma cerimônia, né, de abertura da fábrica de automóveis, simbolizando essa industrialização que ele incentivou tanto no país. O Juscelino Kubitschek, então, ele tinha aquilo que ele chamava de um plano de metas. Quer dizer, vou investir em infraestrutura, em energia, vou investir em rodovias, vou investir naquilo que seja necessário para industrializar e crescer o Brasil, modernizar o Brasil. Quer dizer, vou desenvolver o Brasil em 5 anos, o equivalente a 50 anos. Né? Vou transformar 5 anos em 50 de desenvolvimento. E esse plano de metas acaba sendo bem sucedido, como eu falei para vocês ali, os números, né? E além disso, outra característica que marca a gestão do Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília. Quer dizer, a transferência da capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília. O Distrito Federal deixa de ser no Rio de Janeiro e passa a ser em Brasília. Então Brasília foi uma cidade começada do zero, né? O projetista, o urbanista foi Lúcio Costa, vários prédios foram desenhados pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer, né? E também se destaca ali o paisagismo de Burle Marx, grande paisagista brasileiro. Então esses nomes aqui contribuíram para construir essa cidade bastante bonita, um projeto em formato de avião, né? Que a gente conhece. Aqui eu trago uma foto então de Brasília sendo exatamente construída, né? Aqui o Oscar Niemeyer foi um arquiteto que entendeu muito bem como trabalhar com o chamado concreto armado, né? Então vocês veem aqui assim a estrutura de metal que depois vai ser preenchida com concreto, certo? Ele entendeu muito bem as possibilidades do concreto armado. E aí a gente tem o ícone então de arquitetura e que até hoje então funciona ali o centro do poder da União Federal. A transferência para Brasília se deu no mandato ainda do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek chegou a trabalhar em Brasília, começou a obra e terminou o mandato trabalhando lá.